Uma outra novidade interessante também, tá, é a respeito do Model Builder. Tá. O Model Builder, agora com a versão 10, ele permite que eu faça modelos de processos mais adequados. Para quem não conhece o Model Builder, é uma ferramenta para que eu possa inserir informação geográfica e processos também em cima desse diagrama, vamos dizer assim. Aqui, por exemplo, eu vou pegar esses dados de equipamentos urbanos, tá, e vou pegar essa camada de árvores e vou arrastar para dentro desse Model Builder. Tá? E com o botão direito, eu vou acrescentar uma ferramenta. Eu vou aqui na Toolbox, System Toolbox, Analysis, Proximity e aqui Buffer. Quando eu clico em Buffer, o que ele traz? Ele traz o processo de Buffer para a tela. Tá? E aqui eu posso conectar árvores a esse processo, ou seja, a camada árvore desse processo, e também posso definir alguns parâmetros, tá? Como o parâmetro de distância, né? Quanto vai ser o meu buffer. Tá? Então, quando eu clico duas vezes nesse elemento, eu posso dizer quanto eu quero de buffer. Eu vou colocar aqui, eu quero um buffer de 2 metros. Então, ok. E ele finaliza, quando ele acrescenta todas as cores aos elementos desse modelo de processo, ele quer dizer que o processo está pronto para rodar. Eu posso aqui validar para ver se o processo está ok, ele não deu nenhuma informação, isso quer dizer que o processo está ok. E quando eu passo o cursor sobre a ferramenta ou sobre o dado, ele mostra quais são os parâmetros desse dado, ou onde ele se encontra, tá? Entre outras coisas. Olha que interessante, aqui ele vai colocar o resultado do processamento dentro do Demo 1, que é o Geodatabase padrão que nós definimos no começo do nosso seminário. Tá? Bem, aqui eu vou pedir para ele rodar. Ele rodou o processo e criou os buffers. Tá? Quando eu venho aqui na tabela de conteúdo, tá? Eu não vejo esses buffers. Vou aqui colocar a tabela de conteúdo. Eu não vejo esses buffers. Por quê? Porque na saída do processamento, eu tenho a opção de acrescentar ao display. Então, aqui agora, ele acrescenta o buffer criado na nossa visualização. Então, aqui, nós temos acesso à informação. Então, aqui eu posso acrescentar ou remover da tabela de conteúdo também. Além disso, eu posso voltar e tirar algum elemento do processo. Agora, por exemplo, eu voltei e eu posso desfazer ou redo e undo, né, dentro da ferramenta de processamento. Ok, Dorival. Ok. Não temos mais tempo, senão você vai brigar comigo. Não temos mais tempo. Ainda tem que abrir para perguntas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das demonstrações, que vocês puderam ver. Tem muita novidade, o ArcGIS 10 realmente ele é uma ferramenta muito poderosa, que contribui para que as pessoas obtenham melhores resultados. Porém, a gente entende que só característica técnica ela é um dos variáveis na hora da pessoa decidir a compra de um produto, ela decidir qual software ela vai usar. Então, a gente quer lançar uma enquete e depois uma surpresa para vocês. A enquete é tentar entender de vocês qual característica vocês entendem, consideram como essencial na hora de decidir a escolha de um software. Eduardo, lança aí para a gente, por favor. Está lançada a enquete. As opções são funcionalidade, preço, suporte ou exemplos, né, cases de sucesso de outras empresas. A gente já tem um pouco mais de 50% das pessoas votaram. Vamos deixar um pouquinho mais ativa essa enquete. E só queria lembrar que daqui a pouco a gente vai para a sessão de perguntas e respostas. A gente tem muita questão mesmo. E a gente guardou algumas aí que serão feitas ao final. Já estabilizou o número nos 80% de votação, dá para a gente ver o resultado. Bom, funcionalidade, quase 65%, um pouco mais. Preço, depois suporte e case de sucesso
por último. Ok. Bom, é a surpresa aí que a gente vai lançar para vocês para atender todas as necessidades, né? As pessoas que encaram funcionalidade, preço, as pessoas que precisam entendem que o suporte, a capacitação é diferencial. A gente está aí com uma campanha de Natal, uma campanha de fim de ano, para as pessoas comprarem a versão 10 do ArcView Single Use, e a capacitação em português já na versão 10, com um desconto considerável, né, para que as pessoas tenham um ganho financeiro, tenham um ganho tecnológico fazendo treinamento. Então a gente está aí com essa campanha, tem o site da imagem, se vocês quiserem ter mais informação, e é só vocês também entrarem em contato conosco, para vocês terem mais informações em relação a essa campanha. Ela vai até o fim do ano. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês é o EUESR 2011, né, para que vocês já reservem aí na agenda de vocês as datas do final de agosto do ano que vem, que é 30 e 31 de agosto, vai ser em São Paulo, o nosso segundo encontro de usuários ESR. O primeiro encontro foi um sucesso para quem participou, a gente teve mais de 600 pessoas e a gente está preparando o próximo com mais novidades para vocês. Eduardo, se você quiser abrir para a pergunta. Eu acho que a gente vai, então, para a sessão de perguntas e respostas, que o tempo está um pouquinho estourado. Mas não tem problema também, porque é sempre assim, né? A gente tem muito assunto para falar e acaba passando um pouquinho do horário. Vamos lá, então. Tem uma pergunta do Jarbas Filho sobre a questão do GeoDatabase, né? Qual a vantagem de se utilizar GeoDatabase no ArcGIS? Nossa, essa pergunta é ótima. Ótima pergunta, realmente. Olha, o GeoDatabase, além de ser um repositório onde você pode trabalhar de forma mais adequada com dados espaciais, tendo em vista a relação de banco de dados e sistema de arquivo, porque hoje o Shapefile é sistema de arquivo, ele possui também a possibilidade de você relacionar as entidades. Você pode trabalhar com topologia, ou seja, identificar se os elementos eles têm algum tipo de relação, tá? E essa relação ela é espacial. Se eu tenho, por exemplo, o exemplo mais claro é quando eu falo de lote. Eu tenho um lote do lado do outro e os lotes precisam respeitar os seus limites, como também os municípios precisam respeitar os limites dos estados, países e continentes. Essa é uma das coisas bem interessantes do GeoDatabase. A outra é a forma de distribuição do dado, tá? Porque dentro do GeoDatabase eu tenho separações lógicas. Eu posso separar uma base de dados em diferentes referências espaciais. Tá? Então, eu posso ter um dado em SAD69, eu posso ter um dado usando Aratu, posso ter dados diferentes no mesmo GeoDatabase. Ele funciona bem mais como repositório, funciona como uma forma adequada de compartilhar informação. Tá? Além de possibilidades de utilização multiusuário. Então, eu estou falando de um GeoDatabase corporativo. Ou seja, eu tenho 100 pessoas na empresa trabalhando com o mesmo GeoDatabase, com versões de dados diferentes. E até trabalhando com histórico também. Eu posso entender como a base de dados, qual era o status da base de dados há 3 meses atrás. Ou entender qual foi como é a produção cartográfica da empresa. Então, o GeoDatabase ele permite que o usuário possa ir um pouco além de criar mapa. Ele faz a gestão também do dado espacial.